O século XVI foi marcado principalmente pelo encontro de povos e culturas totalmente diferentes daquele período. Com as grandes expedições marítimas e a descoberta do Novo Mundo, a história dos povos envolvidos iria mudar para sempre. Mas em disputas entre armas de fogo e arco e flecha, os protagonistas da matança sem dúvida foram as doenças. Pra você ter uma ideia, uma delas foi responsável por acabar com até 45% da população nativa da região da Nova Espanha, no México. Meu irmão, a doença matava e se alastrava de uma forma tão sinistra que os astecas chegaram a identificar e nomear o fenômeno como cocolice, uma espécie de febre hemorrágica tão braba que facilmente seria identificada como um castigo divino ou uma punição para os povos que viviam por lá. Onde foi que nós erramos? Por um bom tempo, os pesquisadores tiveram acesso a esses relatos e ficaram especulando o que diabos seria essa doença que dizimou todo mundo. Mas hoje, graças a uma publicação recente que saiu essa semana, nós estamos a um passo de descobrir a verdade por trás desta peste. Como eu mencionei, foi no século XVI que a troca de germes comeu solta entre povos diferentes e matou um monte de gente aqui na América. Nas palavras do missionário Frei Juan, que esteve por lá no período, no ano de 1576, uma peste causou uma grande mortalidade responsável por punir os índios por mais de um ano. O lugar que nós conhecemos como Nova Espanha foi deixada quase inabitada. Pois é, parece que a coisa foi feia. De acordo com os relatos, a cocolice apresentava uns sintomas bem bravos. Ela era identificada quando a pessoa começava a ficar com uma tonalidade muito amarela, começava a sangrar pelos ouvidos e pelo nariz, começava a ter alucinação, convulsão e acabava morto. Rapaz, olha só. Vê se pode. Alguns especulavam que poderia ser alguma crise de varíola ou algo parecido com ebola. Porra, imagina a cena, cara, todo mundo ao teu redor morrendo dessa forma. É aí que você entende por que as pessoas eram supersticiosas. Dá licença, senhor, que eu acabei de vir das Américas e a coisa tá feia lá, deu merda, hein? Deu merda, deu horrível. Então eu recomendo que a gente continue fazendo tudo exatamente da mesma forma para não cometer erro de pecar igual eles devem ter pecado e ser punido igual eles estão sendo punidos. Mas o que eles não sabiam é que a maldição, ou melhor, a doença, já vivia com eles pela Europa há muito tempo. E foi para as Américas, claro, muito provavelmente passeando de barco. Mas e aí, quem foi o agente causador da doença? Quem foi o vilão na história por trás disso tudo? Para descobrir isso, o cientista alemão Kirsten Boss e a sua equipe fizeram um trabalho muito interessante. No México existem umas ruínas chamadas Tepozcolula e Yacunda, e já foram extraídos vários esqueletos do cemitério dessa antiga cidade. Os cientistas foram atrás desse esqueleto e analisaram 29 dentes de ossadas diferentes, sendo que 24 desses esqueletos pertenciam à primeira leva de vítimas da cocolice, e os outros 5 vieram de um outro cemitério e morreram 100 anos antes do período em que esse surto aconteceu. Por isso seria plausível que desses 24 esqueletos que morreram no primeiro surto ainda carreguem alguma pista, alguma parte da doença que matou eles dentro do seu organismo. Foi então que a equipe começou a extrair todos os fragmentos de DNA encontrados nesses dentes, sequenciaram esses fragmentos e começaram a comparar com todas as sequências genéticas de patógenos que nós temos conhecimento hoje, para ver se algum deles batia com o que estava sendo encontrado nos corpos. Em algum momento a sequência deu match. Os fragmentos de DNA encontrados nesses esqueletos eram compatíveis com a da famosa Salmonella enterica. Vocês provavelmente já ouviram falar, né? A famosa Salmonella é uma linhagem de bactérias bastante nociva ao nosso organismo humano, que geralmente invade o nosso corpo pela ingestão de alimentos mal guardados, estragados ou por água não tratada. Aquele ovo cru que tava com aquela casquinha rachada e você não percebeu. Aquele sanduíche de maionese suspeito que você comprou na praia. E alguns tipos de salmonela são, bastante graves, como a Salmonella paratificae, por exemplo, que, como o nome diz, é responsável por causar a febre paratifoide, uma infecção bacteriana com potencial para fazer um belo estrago no seu organismo. E o mais interessante é que a Salmonella hoje ela é quase uma parceira da humanidade, né? Ela está em todos os lugares. De acordo com o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, a Salmonella é responsável por infectar 21 milhões de pessoas no mundo anualmente.
É gente pra caralho. Mas agora você me pergunta, mas Lu, tudo culpa dos europeus, né? Como é que a gente sabe que essa doença não surgiu aqui e foi levada pra lá depois? Lembra que eu falei que 5 desses 29 esqueletos eram 100 anos mais antigos? Então, o DNA da salmonela foi encontrado em 10 dos esqueletos que morreram no período de contato com os europeus, e já nos outros 5 esqueletos mais antigos, que foram 100 anos anteriormente, não foi encontrado nenhum fragmento do DNA. O que faz a gente desconfiar que a doença apareceu na América nesse meio termo. Além disso, um outro estudo conseguiu identificar fragmentos dessa linhagem de salmonela no esqueleto de um nórdico de 800 anos atrás. Ou seja, a salmonela já rondava pela Europa há bastante tempo. Por isso é bem provável que a salmonela tenha chegado nas Américas junto com os europeus nos seus navios, provavelmente dentro de alimentos mal armazenados, ou até mesmo nos animais que eram trazidos juntos aos navios. Uma vez que a bactéria pisou em solo americano, não deve ter sido muito difícil para ela se espalhar através dos alimentos e dos rios, da água, contaminando tudo. Mas então será que a gente já pode bater o martelo e dar um caso encerrado? Bom, na verdade tem um problema nessa história. De todos os relatos que nós temos de infecção por salmonela, nenhuma delas se aproxima do que estava sendo relatado pelos astecas na Coquilitz. Porra, sangue no nariz, no ouvido, a pessoa ficar toda amarela, isso é muito sinistro, cara. Mas o cientista autor do estudo continua firme na sua tese. Ele argumenta que se você tiver uma quantidade altíssima de bactérias no seu organismo, somado ao fato de que os nativos americanos tinham um sistema imunológico que não estava preparado, digamos assim, para receber um agente patológico que já vinha sendo selecionado nos centros urbanos da Europa por muito tempo, pode ser que essa bactéria faça sim um tremendo de um estrago no organismo de um nativo americano, como a gente ouve nos relatos astecas. Além disso, a região sofreu uma bela de uma seca nesse período, o que deve ter colocado os nativos numa situação ainda mais difícil, tentando armazenar os alimentos, facilitando que a salmonela se propague entre eles, além da baixa imunidade deles por conta da má alimentação. Por isso parece que estamos a um passo à frente de resolver do desaparecimento dos povos nativos americanos na região do México no século XVI, devastados por epidemias, como nós já desconfiávamos, mas agora com boas evidências que apontam para essa vilona que ainda é responsável por causar muitos problemas e grandes dores de cabeça para nós, mesmo no século XXI. Bom, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Um agradecimento especial a todos os apoiadores do canal do Slow que tornam esse trabalho possível. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!